Descobertas científicas têm mostrado como o nosso Divino Salvador sofreu por nós em cada detalhe. E hoje nós falaremos sobre as descobertas a respeito da coroação de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo. E como isso pode nos dar elementos para meditarmos sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo durante esta quaresma. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins. Seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Jacinta, a criança que viu Nossa Senhora em Fátima, ela dizia: muitas pessoas não iriam para o inferno se tivessem, durante suas vidas, meditado sobre a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em nenhum momento tão propício para isso que durante a quaresma. Então, por isso que nós estamos aqui juntos, vendo, sobretudo, essas descobertas científicas que dão detalhes da paixão, que confirmam os evangelhos, dão detalhes ainda mais vivos, que nos ajudam a pensar o quanto Nosso Senhor sofreu por nós, quanto Ele quis sofrer no detalhe por nós. Então eu vou passar aqui para alguns slides. Esse telefone que está aqui na tela, para aqueles que ainda não ligaram, esse é um adesivo gratuito que nós estamos enviando para todos aqueles que pedem por telefone, como é muita gente que talvez queira receber, mas o número que nós temos ainda é limitado de adesivos, nós damos precedência, portanto, àqueles que telefonarem e é uma ação que várias pessoas já estão pedindo, e o adesivo já está bento e vai para sua casa para você colocar no carro, na sua casa, como símbolo da proteção de São Miguel Arcanjo, tão importante nos dias de hoje. Então não deixe de ligar. Por enquanto, graças a Deus, nós temos muito trabalho e ainda poucas mãos diante do trabalho, mas cada vez mais voluntários. Por enquanto é possível atender de 6 da tarde até as 10 da noite. Tá bem? São, às vezes, pessoas que trabalham durante o dia e que dão o tempo livre para este apostolado. Então, peço também que reze uma Ave Maria por todos aqueles que têm se sacrificado neste apostolado. Bom, eu vou aqui para os slides. Bom, nós sabemos, e falamos isso ontem para quem viu o vídeo, quem ainda não viu, o Santo Sudário de Turim, aquele tecido que envolveu o nosso Senhor Jesus Cristo depois da crucifixão. Como muitos sabem, esse tecido percorreu a história e hoje é super documentado com fatos, com datas, com informações. É o objeto mais estudado da história da ciência. Imagine só. Tanto que recebeu o nome Sindonologia, estudo do sudário. Nenhum objeto na história do mundo foi tão estudado quanto o Santo Sudário. E cada estudo que é feito, cada aprofundamento, aparecem coisas novas e incríveis. O que eu vou mostrar hoje, algumas das coisas talvez alguns de vocês saibam e outros detalhes não. Enfim, vamos juntos usar o que nós já conhecemos e o que não conhecemos para meditarmos ainda com mais detalhes sobre a paixão de nosso Divino Salvador. Isso é uma coisa extremamente importante para a nossa vida espiritual. E rezar ao nosso anjo da guarda que nos ajude nesta meditação. Bom, aqui então nós temos uma foto de parte do sudário, né? E aqui nós temos a anatomia nervosa da cabeça humana. Nós vamos ver o que Nosso Senhor sofreu e o que os cientistas descobriram, que o que eles chamam o homem do sudário, ou seja, o sudário que existe hoje, que está sendo estudado, prova, ou seja, o homem que estava ali sofreu isso. E aí confere com os evangelhos, como nós veremos. Eu tenho aqui 2 artigos. Eu tenho um artigo de Stephen Jones, que é muito bem documentado, com todas as fontes e tudo mais, e a parte do livro da senhora Marinelli. Depois eu coloco o nome dela certinho aqui na descrição do vídeo. Esse aqui é de Stephen Jones. A testa, a têmpora e o couro cabeludo contêm uma grande rede de nervos altamente sensíveis. Bom, todos nós sabemos disso, né? Sobretudo quem já sofreu nevralgia, é terrível. Estes nervos são tributários do nervo trigêmeo e o grande nervo occipital. Estou dando aqui a linguagem técnica, mas ele está falando sobretudo desses 2 nervos, que são os principais, e os outros são ramificações. Nós vamos ver como a coroação de espinhos
penetrou assim. Bom, esses nervos conduzem a percepção da dor pela metade dianteira da cabeça, o nervo trigêmeo, pela metade traseira da cabeça, respectivamente, o nervo occipital. Estes nervos principais, por sua vez, dividem-se quase infinitamente em toda a pele do couro cabeludo. A estimulação ou irritação de qualquer ramo desses dois nervos principais causa uma dor intensa. Por exemplo, a irritação de apenas um dos pequenos ramos do nervo trigêmeo, que fornecem os dentes, pode resultar em uma dor de dentes muito dolorosa. Muitos de vocês já devem ter tido alguma coisa assim. A neuralgia do trigêmeo, do nervo trigêmeo, que é o que vem uma parte dianteira, está entre as piores dores que um humano pode sentir. Incrível, isso eu nunca tinha lido. Bom, então ele vai aplicar ao sudário. Vou passar a foto aqui. Normalmente, como muitos de nós já sabemos, normalmente as figuras, as pinturas de Nosso Senhor com a coroa de espinhos mostram uma espécie de diadema assim, que forma uma espécie de anel em torno da cabeça com espinhos. Mas a realidade que o sudário comprova é que foi muito pior do que isso. Foi uma espécie de capacete de espinhos. E pelas características, pelo pólen e tudo mais que estão presentes nesse tecido chamado Santo Sudário de Turim, o objeto mais estudado da história de ciência, senhor ateu, os ateus falam tanto, não, porque a ciência. Bom, pois é, a ciência está dizendo isso. A ciência comprova isso. Esse capacete, pelos pólens, pelas características da planta, foi possível identificar exatamente um tipo de planta que só dá naquela região de Jerusalém. Eles dão um nome aqui, eu não preciso ficar com os nomes científicos aqui, mas aí está a foto dessa planta que tem lá na região. É um tipo de espinho agudo e persistente que tem nessa região. Bom, e aqui, então, vocês podem ver na tela uma representação de como, de acordo com os dados científicos do sudário, como que Nosso Senhor foi coroado de espinhos. E aí a gente vai para o Evangelho. Os soldados passaram por Jesus, tirando-lhe, batendo na coroa, colocando uma coroa e batendo na coroa de espinhos. Eu vou mostrar daqui a pouco o trecho, São Mateus. Uma coroa de espinhos entrelaçadas teria colocado um grande número de espinhos em contato com todo o topo da cabeça, a frente, a parte de trás e os lados. Os golpes da cana, se lembra que no Evangelho está que eles batiam com a cana na coroa de espinhos, teriam irritado diretamente os nervos, ou seja, não ficou só na superfície, mas entrou e irritou diretamente os nervos, trazendo dores severas que se assemelham a uma entrada de um ferro em brasa ou um choque elétrico ou as duas coisas juntas. O choque traumático da flagelação que nós vimos ontem, podem ver no canal o vídeo de ontem, né? O choque traumático da flagelação teria sido realçado pelas dores terríveis no rosto de Jesus, e essas pontadas pulsantes da dor teriam se repetido ao longo do caminho para o Calvário e teriam sido desencadeados pelo caminhar e pelo cair, pela pressão dos espinhos contra a cruz e pelos golpes dos soldados durante a própria crucifixão. Ou seja, isso, imagina, não foi só colocado, ficou durante Nosso Senhor e parou. Não, isso foi durante todo o processo da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso Nosso Senhor sofreu a cada passo, caminhando para a cruz, ele sofreu isso. Quer dizer, uma coisa incrível de dor a cada passo. Imagina, cada passo aquilo vinha e feria ainda mais. Ou seja, uma dor atrás de dor. Porque, primeiro, pela maldade dos homens que fizeram a paixão, mas segundo, para mostrar com que meticulosidade ele sofreu por nós. Cada uma daquelas dores ele sofreu por mim. Porque ele, sendo homem e Deus ao mesmo tempo, homem verdadeiro, Deus verdadeiro, ele conhecia e sabia para todos aqueles que ele estava sofrendo aquilo como se fosse individual para cada um.
Não é como nós, que se a gente tem 100 nomes já não consegue lembrar todos. Não. Ele sendo homem e Deus ao mesmo tempo, verdadeiro, ele sabia como se ele estivesse só vendo cada um de nós, cada dor dessas. Isso nos deve dar um amor a Nosso Senhor e nos ajudar a meditar sobre a paixão. Às vezes a gente pensa que está sofrendo muito. De fato, às vezes os sofrimentos são terríveis mesmo. Mas Nosso Senhor ainda sofreu muito mais. Bom, agora veja que crueldade. A flagelação existia, os romanos faziam, os judeus também. A crucifixão existia, mas a coroação de espinhos foi uma maldade extra só para Nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que diz esse artigo científico aqui. A coroação com espinhos não fazia parte do procedimento da crucifixão romana. Nem a coroação com espinhos jamais fez parte do procedimento penal de qualquer outra cultura ao longo da história humana. A única menção de uma coroação com espinhos em toda a literatura antiga é aquela encontrada nos relatos evangélicos da paixão de Jesus de Nazaré. Nenhuma outra vítima de crucifixão, além de Jesus, é conhecida por ter sido coroada de espinhos. Ou seja, foi uma coisa que só de registros históricos que há, só existe esse registro no Evangelho e no homem do sudário. Aqui então, eu vou colocar a foto do sudário, vocês colocarem, não sei se vocês conseguem ver bem, mas na parte inferior tem a testa de Nosso Senhor, onde tem aí um 3 invertido, né? Que é isso é estudado, de qual artéria saiu, mas por causa de um espinho que estava ali cravado na fronte de Nosso Senhor. E na parte de cima, porque o sudário está dobrado assim, né? Então a gente pode ver a parte de cima, a parte de trás da cabeça virada ao contrário. Aqui atrás, como Nosso Senhor foi perfurado, e aí vocês veem as gotas de sangue que saíram e ficaram marcadas no sudário. E a gente vê, isso é uma coisa incrível. Observando aqui do artigo da dona Marinelli, da professora Marinelli, observando que nas imagens do sudário faltam as regiões parietotemporais, ou seja, não dá para ver certas partes no sudário, é legítimo supor que o capacete tenha causado a inserção no couro cabeludo de pelo menos 50 espinhos. É certo que toda a superfície da cabeça está marcada por numerosos vestígios de sangue. O exame objetivo das impressões digitais da coroa de espinhos mostra que esses são riachos sanguíneos, alguns formados por sangue arterial, outros por sangue venoso. E assim por diante. Eu não vou ler mais a parte do artigo científico. Aqui tem, então, ele mostra aí duas perfurações que dá para estudar se é sangue arterial ou venoso na cabeça de Nosso Senhor. Aqui é uma parte da coroa de espinhos que está num relicário que foi trazido para a França por São Luís IX, rei da França, em 1230 por aí. Ele trouxe, aqui tem um vitral representando ele recebendo a coroa de espinhos em Paris, e ele mandou construir uma capela fabulosa que até hoje pode se visitar, a Sainte-Chapelle, a Santa Capela, em Paris, que é simplesmente um conto de fadas feito realidade. Então aqui ele recebendo a relíquia, e aqui é a capela, e ao fundo vocês podem ver o altar onde ele fez essa capela só para abrigar essa relíquia. Futuramente, a relíquia foi para a Catedral de Notre-Dame de Paris, que em 2019 teve um incêndio, e esse bombeiro que está aí na foto foi corajoso, salvou a relíquia desse pedaço da coroa de espinhos. Ao longe na foto vocês podem ver a catedral. E atualmente ela está no Museu do Louvre, esperando a reconstrução da Catedral de Notre-Dame. E aqui 3 trechos do Evangelho. Eles teceram uma coroa de espinhos, colocaram-na sobre sua cabeça. Eles teceram uma coroa de espinhos e a puseram ao redor da cabeça. Quando uma coroa de espinhos foi tecida, eles as colocaram sobre a sua cabeça. Só Nosso Senhor Jesus Cristo passou isso. Nenhum outro que há registro na história passou por isso. Então nós devemos agradecer a nosso Divino Redentor, meditar sobre isso, procurar imaginar como foi cada espinho, imaginar cada pecado nosso, espinhando ali a cabeça de Nosso Senhor Jesus Cristo. E é só aplicando isso a nós mesmos, isso vai nos dar sentimentos de contrição, sentimentos de devoção e de enorme gratidão
ao nosso divino Redentor. Fica então a meditação para hoje e nos vemos amanhã, se Deus quiser.